Amém, amados? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Saudade dos irmãos, né? Já tem um tempo que a gente não vem aqui. Amém. E aí a gente fica com saudade dos irmãos. Amém. Amém? É corpo, é família, né? É o tema, família. Amados, assim como a pastora Fabiana orou e pediu a Deus que nos dê uma família, como está escrito lá em Efésios, não é isso? Nós vamos para lá. Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Davi, pega minha Bíblia, por favor. Versículo 22, nós vamos ler até o versículo de número 3 do capítulo 6. Efésios capítulo 5. Todas as vezes, irmãos, que eu estou aqui adorando ao Senhor juntamente com os irmãos, eu me impressiono com as filhas do Davis e da Dani. A intensidade que eles adoram ao Senhor. Para prestar atenção, como que as crianças nos ensinam. Né? Por isso que a Bíblia diz que delas vem o perfeito louvor, não é isso? E para nós entrarmos, irmão, no reino, no céu, tem que ser como criança. Amém? Adore o Senhor com intensidade todas as vezes que você estiver na presença dele. Amém? Aleluia. Todos acharam? Está aí na Bíblia aí, irmão. Se não tiver, troca. Porque está faltando página. Vamos lá. Diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amados, o tema família é um tema extremamente importante para o ser humano, porque é a base de todo ser humano. Amém. Né? E nós vivemos em um tempo tão difícil, onde essa estrutura ela está sendo bombardeada diariamente com tantas coisas, tantas ideologias, né? Tantas situações que são introjetadas dentro da família com o intuito de destruir tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vivemos um momento muito difícil em relação à família na nossa sociedade. E aí, quando nós olhamos uma família estruturada, pessoas, né, que vêm de famílias estruturadas, nós temos uma sociedade estruturada. E, no entanto, quando nós olhamos do outro lado, famílias desestruturadas,
Nós temos problemas em meio à sociedade, ou famílias desestruturadas, ou famílias que não têm Cristo como base. Então é um tema importantíssimo para todos nós, porque não tem um ser humano sequer que ele não esteja introjetado no tema família. Teve um pai, teve uma mãe, ele é filho. Então nós estamos nessa situação. Família é um projeto de vida criada pelo nosso Deus. E antes mesmo, irmãos, do pecado, muito antes do pecado, Deus já pensou na família. Quando nós olhamos para o Éden, que nós vemos Adão e Eva, antes do pecado, Deus já tinha esse desejo. E depois do pecado, é possível viver numa plenitude, mesmo no mundo conturbado? Nós podemos desfrutar de um ambiente familiar saudável? Podemos, claro que podemos, mas nós precisamos querer. Você quer um ambiente saudável na sua família? Amém? Amém. Né? Todos nós queremos. Então você precisa decidir viver os pilares fundamentais para um relacionamento familiar saudável e duradouro. É exatamente isso que nós vamos falar hoje. Com base nesse texto de Efésios aqui, acerca dos 4 pilares que são fundamentais para a nossa família. Então você precisa querer, você precisa decidir. Quando nós olhamos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, né, a partir do versículo 24, o texto diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos dá parâmetros que nós precisamos seguir. Ninguém constrói uma casa para que ela fique de pé sem um alicerce, sem uma estrutura. Não é? Toda casa, toda residência, ela precisa de uma estrutura, precisa de uma base. E assim como a casa precisa ter bons alicerces para ela permanecer de pé, nós também, como famílias, precisamos de pilares que vão sustentar toda essa nossa trajetória. Né? Jesus Cristo é o nosso fundamento. Ele é esse fundamento e os pilares estão na palavra. Jesus é a base e os pilares nos sustentam. Né? Então é sobre esse fundamento da palavra de Deus que nos orienta, que nós temos que colocar em prática, que vão dar sustentação para o nosso dia a dia em família. Né? Nós precisamos entender que são importantíssimos esses pilares descritos aqui em Efésios. E podemos desenvolver, irmãos, mesmo em meio à sociedade conturbada, um ambiente familiar saudável em nossas casas. Amém? Amém. Efésios 5, versículo 25, 30, diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membro do seu corpo. Nós podemos dizer, irmãos, que esse primeiro pilar é o amor do homem pela esposa, do esposo pela esposa. Eu acho muito interessante que o texto diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher. Não é para você amar a minha mulher. Amém? Depois você vai entender. Não é para você amar a esposa do coleguinha do lado. Cada um ame a sua mulher. Você escolheu? Então você chupa a manga. Amém, amados? Mas você tem que amar a sua mulher. Não é isso? Assim como o quê? Assim como Cristo amou a sua igreja.
Irmãos, com grande amor, Jesus, ele dispensou a igreja. Olha o exemplo que Paulo traz para nós, não é isso? A Bíblia, no original, irmãos, ela nos traz a palavra amor em vários sentidos, não é? Por exemplo, a Bíblia nos fala do amor eros, que é o amor romântico. O amor romântico, a paixão no relacionamento de um casal. E aí o texto diz que o marido deve amar a sua esposa. E quando nós olhamos nesse sentido, nós vemos que muitos casais se perdem nesse quesito. Quando é namorado, beija. Quando está noivo, beija. Não é isso? Não pode ver um muro que quer beijar. É ou não é assim? Beijou no muro, não? Ai. Era treva? Eita, Jesus. Então esquece o muro, gente. Vamos lá. Mas aí, quando casa, é aquele beijinho de peixe. Se esquece. Irmãos, você tem que inventar. Atenção, varões. Você precisa inovar. Precisa inventar. Seja romântico. Não deixe o fogo da paixão no casamento acabar. Parece que quando se casa tudo acaba. É aquela coisa sempre, a mesma coisa sempre. Cai numa rotina desanimadora. Invente. Surpreenda a sua esposa. Né? Seja romântico. Beije como você beijava lá na época do namoro. Amém, queridos? Glória a Deus. Não deixa cair na rotina. Procura um lugar diferente para namorar, para conversar. Isso é importante. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos Paulo ensinando que, olha, só se afasta se tiver no propósito. Depois volta correndo. Por quê? Porque a sexualidade dentro de um casamento ela é importante. No entanto, a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido e o do marido pertence à mulher. Então a gente precisa estar muito bem alinhado nisso, irmãos, porque muitos casamentos se frustram e acabam porque se esquecem desse amor aqui. Nós vemos o amor filha ou filho, né, que é a amizade, fala da amizade, fala do companheirismo, né, entre amigos, entre irmãos, enfim. A tua esposa, ela nem sempre vai querer um garanhão do lado dela. Às vezes ela quer um ombro. E é impressionante que Jesus te deu 2 ouvidos. Mulher gosta de falar, né? Deixa ela falar, querido. Deus te deu 2 ouvidos. O que for bom, tu guarda. O que não for, você joga na sacola furada. Mas deixa falar. Então nem sempre ela vai querer um garanhão do seu lado. Às vezes ela quer um amigo para ouvir. Às vezes ela quer, né, aquela amizade, aquele companheirismo. E às vezes, quando casa, isso se acaba. E a Bíblia nos orienta a isso. Mas o amor que Paulo fala aqui é do amor ágape. É o amor divino, o amor sacrificial, o amor de Deus, né, pelos homens. Por isso que Paulo usa esse termo, ele se refere a esse amor aqui em Efésios. É o amor de Deus pelo homem. Por isso que ele compara, né, Cristo e a igreja. Agora, esse amor ele tem alguns sentidos práticos, irmãos. O amor não é sentimento. Você não nasce com sentimento de amor. Amor é decisão. Não é isso? Então, nós temos este viés prático de decisão. Você decide amar. Ame a sua esposa. Decida amar a sua esposa. Esse amor também nos leva ao compromisso. Você tem que ter um compromisso. Esse tipo de amor exige ação. E ele é incondicional. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos, Jesus decidiu ir para a cruz. Ele se entregou. Então nós vemos um amor sacrificial, onde houve uma decisão. Jesus teve um compromisso.
em nos trazer a salvação, em nos trazer o perdão dos pecados. Houve uma ação, ele foi até lá. Não é isso? Incondicionalmente, independentemente do que estava acontecendo, independentemente das perseguições, independentemente dos açoites, Jesus amou a sua igreja. Então, maridos, ame a sua esposa, decida amar, tenha um compromisso de amar, né? Que as suas ações estejam voltadas para este amor incondicionalmente, né? Independentemente dos seus sentidos. Hoje eu estou triste, então eu não vou amar. Um amor sacrificial você deve fazer pela tua esposa. Este é o modelo de amor apresentado pela palavra do marido pela esposa. Um amor sacrificial. E às vezes, o sacrifício em um determinado dia é apenas você lavar a louça que está na pia. Porque a mulher está cansada, está indisposta. Fazer a comida. Não, tem homem que não pode fazer comida não, senão fica ruim. Compra comida, isso aí, vai lá na pensão da Dona Maria, né? Lá na esquina, compra comida. Amor sacrificial. Quando isso é quebrado, há uma desestabilidade no casamento. Por quê? Porque o homem ele tem essa responsabilidade. Agora nós vamos ver, né? No capítulo 5, a partir do versículo 22 agora, diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. O segundo pilar, irmãos, nós vemos aqui a sujeição e o respeito da esposa pelo marido. Essa questão da submissão feminina, irmãos, é uma causa de muita controvérsia no dia de hoje. Muitas pessoas não conseguem compreender, mas é muito simples. Quando nós analisamos aqui a conclusão que o apóstolo Paulo faz no versículo 33, né, desse texto, nós vamos perceber que ele leva essa sujeição para o lado do respeito. E a sujeição, ela é uma obediência voluntária. Amém? Amém. E é muito interessante que Paulo, quando ele aborda a esposa agora, né, ele ainda diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher. Então ele fala novamente: marido, ame a sua mulher. Por quê? Porque essa sujeição, essa obediência voluntária, ela chega quando há esse amor do homem pela esposa. Como pode uma obediência voluntária se o cara não usa sapato, ele usa uma... Como é que é o nome daquilo? Ferradura. Está sempre trocando, né? Nova, para dar um puxo melhor. Troque a ferradura pelo tênis, irmãos. Amados, é sério. Você só alcança uma obediência voluntária se você amar a sua esposa. Essa sujeição que a Bíblia fala é isso, é a respeito disso. É esse respeito. Mas se você não ama, como é que esse respeito chega? Né? Então, a diferença entre o homem e a mulher, ela é funcional, ela não é posicional. O que eu quero dizer com isso? O homem e a mulher, ela tem função diferentes no contexto familiar. Não significa que o homem é superior à mulher e nem que a mulher é superior ao homem. Não, está junto nessa caminhada. Né? Deus não tirou nem da sola do pé, nem da cabeça, mas tirou do lado, enfim. Né? Para mostrar que estão juntos. A mulher é a adjuntora, ela é aquela pessoa que está ali do lado, ela vai adiante. A mulher que está enxergando todo o arraial. O homem não enxerga nada, irmão. O homem é força bruta. As coisas estão acontecendo, mas a mulher está antenada em tudo que está acontecendo do lado. É por isso que é funcional, não é posicional. Não estamos em um patamar superior por sermos homens, não.
Não é isso. Então a Bíblia diz que a mulher, ela é sujeita ao marido nesse sentido, né? Então a mulher que não respeita o marido, presta atenção nisso, ela vai influenciar os seus filhos a também não respeitarem as autoridades. Quando o filho não consegue enxergar que a esposa tem uma sujeição, tem um respeito ao marido, esse filho também vai ter dificuldade para ele obedecer uma autoridade, para ele obedecer a autoridade paterna e, consequentemente, os professores da escola, consequentemente, o próprio Deus. Amém? Por isso, nós temos uma responsabilidade muito tremenda, né, no meio familiar, cada um na sua função. E é muito interessante quando Paulo fala acerca desse respeito, né? Mulheres, respeitem o vosso marido, né? Trate com respeito, enfim. Nós vemos, né, ao longo aí da caminhada, quantas mulheres em rodinhas, às vezes de amiga, denigrem a imagem do esposo. Ao invés dela levantar a bola, não. Meu esposo é isso, é aquilo, e preguiçoso e tal, enfim. Respeita o teu esposo, respeita o teu marido, cuidado com o que você fala, para você não trazer destruição para a tua própria família. Amém? Então esteja sujeita, sim, ao marido, assim como a igreja é sujeita à igreja, a Cristo, assim como a igreja de uma forma voluntária obedece a Cristo, não é isso? Nós estamos aqui de forma voluntária, ninguém foi lá na tua casa e te agarrou pelo pescoço para você estar aqui hoje adorando ao Senhor. Você veio de forma voluntária. Somos sujeitos a Cristo de forma voluntária. Assim a esposa também ao marido, de forma voluntária, ela se sujeita, ela obedece, ela está junto, né? Às vezes são coisas absurdas que o homem vai fazer, mas quando tem amor, a mulher está junto, é impressionante. Sofre as consequências, mas está junto. Parou para pensar nisso? Obediência voluntária, sujeição. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, ame a tua esposa e seja sujeita, mulher, ao teu marido, em nome de Jesus. O texto continua falando agora lá em Efésios 6, versículo 4, diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O texto agora ele vai falar acerca da educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Eu acho muito interessante que a palavra aborda o marido, aborda a esposa, aborda o filho. Ah, pastor, mas eu não sou casado ainda. Beleza, tu é filho. Tem a sua responsabilidade também. Ah? Olha o Davi me olhando. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, pais, tenham cuidado para que vocês não provoquem a ira dos filhos. Às vezes a gente excede. Excede ou não excede? Não sabe responder? Prefere ficar de fora, né? Tá certo. Não, às vezes, os pais excedem, né, de forma a gerar uma ira, uma irritação, e na maioria das vezes isso vai causar bloqueio, né? E nós precisamos entender, irmãos, que temos que ter esse tipo de cuidado para não provocar ira, né? Dois aspectos podem causar a ira nos filhos. Um está lá em Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, a falta de educação, isso pode gerar ira. A vara e a disciplina dão sabedoria. Ninguém morreu por ter sido corrigido na geração passada. Estamos todos aqui. A gente costuma dizer que o sofrimento ele gera compreensão. Não estou dizendo que você tem que promover o sofrimento do seu filho, não é isso. Mas todas as vezes que somos disciplinados pelo Senhor, isso gera compreensão no nosso coração. É por isso que às vezes, irmãos, muita gente sempre continua na prova, porque não consegue entender o planejamento de Deus, o propósito de Deus, e a gente tem que entender.
Mas vamos lá, né? Esse é um aspecto que pode causar ira, falta de educação. Escola não educa, escola ensina português, matemática, ciência, biologia. Quem educa é pai e mãe. E como que você vai educar se você gera ira sempre? Não é? Então, não gera ira no teu filho. O segundo aspecto é o exagero na educação. Olha o que Provérbios vai dizer lá no capítulo 19, versículo 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, ou seja, traga disciplina, não é isso? Em outras traduções, enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Matá-lo fisicamente? A gente pode considerar? Pode. Porque quando a gente olha aí fora, quantas são as situações de um pai ou uma mãe que se excedeu e chegou nesse ponto? Mas nós podemos também considerar de forma espiritual. Às vezes, ira tanto, né? Às vezes, o testemunho em casa, o exemplo é tão ruim, e você com a Bíblia embaixo do braço, e você ira de uma forma que você acaba matando espiritualmente. Então, a responsabilidade, né, muito grande dos pais na criação dos filhos. E essa educação, ela vai envolver dois aspectos também. O primeiro, que é a instrução formativa. E Provérbios, ele vai dizer no capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então o texto está dizendo que você tem que ensinar. Primeiro você ensina o caminho. Ensina no caminho. Primeiro você traz a instrução para a criança, para o filho. Depois você traz a disciplina corretiva. É assim que funciona. Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. E aí nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus corrige o filho que odeia. Deus corrige o filho que ama. Então, irmãos, nós entendemos aqui que a instrução formativa, ela deve anteceder a disciplina corretiva. Primeiro você ensina, depois você cobra. A criança, né, ela precisa primeiro saber o que é errado, para depois a disciplina vir e corrigir, se ela continuar fazendo errado. Às vezes nós invertemos isso. Às vezes a gente quer cobrar aquilo que não ensinou. Às vezes acontece. Essa aí você não pode se eximir. Às vezes a gente quer cobrar o que não ensinou. A gente pega e inverte tudo e quer que dê certo. Não vai dar certo. Por isso que a palavra nos traz orientações precisas no trato com a família. Ame, seja sujeita, não ira, né? Pega na mão, ensina. Opa, fez errado, agora não, agora você corrige. A palavra diz isso, ela traz esses ensinamentos para a gente, né? Então, alguns pais têm a tendência de enfatizar mais a instrução e outros têm a tendência de enfatizar mais a correção. Uns ensinam muito e não corrigem nada. Outros disciplinam demais e não ensinam nada, e a balança fica torta. Essa balança ela tem que andar de forma perfeita. Instrução e correção. Instrução e correção. Amém? Vamos lá. O quarto pilar. Efésios 6, versículo 1 ao 3. Filhos, quem é filho aí, dá um glória. Amém. Então, ainda bem que nós somos filhos, né? Se não fosse, nós não estaríamos aqui, né? Então, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai, tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quarto pilar fala da obediência aos filhos na relação com os pais. Mas pastor, já estou casado. Legal, mas você continua sendo filho. Sempre vai obedecer o pai? Não. Principalmente quando chega na maioridade. Nem sempre vai obedecer o pai. Mas eu acho muito interessante que a palavra, ela não te exime da honra, né? Então, a palavra de Deus nos diz que os filhos devem obedecer os pais. E Paulo, ele usa, né, a referência lá de Êxodo 20, 12, quando ele fala da honra, né, dos filhos ao pai.
Irmãos, honrar é mais do que obedecer. É mais do que obedecer. Mas o filho que obedece, ele honra o pai. Nós precisamos entender essa diferença. O texto enfatiza que esse é um mandamento com promessa. Para quê? Para que tudo vá bem, para que você tenha uma vida próspera na terra, para que você tenha uma vida longa na terra. E é muito interessante quando ele fala aqui da obediência e honra, por quê? Às vezes você já está na maioridade e aí seu pai diz assim: meu filho, não faz isso não. Você já é maior, você faz, pega e faz ao contrário. Né? Nem sempre o filho obedece, mas a honra não. Você pode, às vezes, desobedecer em alguns aspectos, não estou dizendo que deve, né? Mas a honra, a Bíblia diz assim, é mandamento com promessa. Quer que tudo vá bem? Honra. Quer viver longos tempos na face da terra? Honra. De que forma? Às vezes seu pai está precisando de dinheiro, sua mãe está precisando de dinheiro. Honra. Né? Honra pai e mãe. Eu acho muito interessante, principalmente em formatura, né, de escola, faculdade, enfim. Às vezes, quando a pessoa se forma e está lá sendo graduado, pegando o seu diploma, e aí chama o pai, chama a mãe, às vezes pobre, né? E vai lá e honra o pai e honra a mãe. Tem filho que tem vergonha do pai e da mãe. Olha a responsabilidade do filho com o pai e com a mãe. Honra teu pai, independentemente da circunstância, honra tua mãe, né? Talvez você seja maior e não obedeça em tudo, mas a honra, a Bíblia te cobra. Você não tem como se eximir disso, né? Então, honrar é mais do que obedecer. Você tem honrado teu pai? Tem honrado tua mãe? Para finalizar, amados, esses mesmos 4 pilares que nós lemos aqui em Efésios, quando nós olhamos lá para Colossenses, no capítulo 3, versículo 18 ao 21, ele vai dizer assim também, ó: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. É para se sujeitar ao marido da outra? Cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Quando nós olhamos lá para Colossenses, nós vemos também esses 4 pilares que são importantíssimos para nós praticarmos dentro da nossa família. Então, quando nós olhamos um panorama lá fora, irmãos, sempre que uma família revela alguma desestrutura crônica ou passageira, você pode ver que alguns desses pilares estão sendo negligenciados. Sempre que há uma desestrutura, algum desses pilares estão sendo negligenciados por alguém. Ou Jesus não é a base. Amém? Precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jesus é o nosso fundamento. E a palavra são os pilares que vão dar sustentação para a nossa família, para a nossa vida espiritual, né, para a nossa corrida aqui na terra. Amém? Então não negligencie a palavra de Deus nunca. Se você pretende ou quer ter uma família saudável, né, um ambiente familiar agradável. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, se sujeitem aos seus maridos. Filhos, obedeçam seus pais, honrem os seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. Isso nós vemos a palavra nos trazendo princípios para relacionamento. O relacionamento hoje está tão difícil, irmãos, tão complicado, que nós vemos pessoas preferindo se relacionar com bichos, com animais, do que com gente. Né? A ponto de colocar, às vezes, no animal o nome de gente. E aí, quando chama, você acha que está chamando uma pessoa, mas está chamando um bicho. Né? E aí nós vemos o quão doente está a nossa sociedade. Mas se nós andarmos nos trilhos da palavra e verdadeiramente praticarmos, porque o evangelho é praticidade,
nós vamos conseguir, né, ter uma família saudável, um ambiente agradável. Isso só pode ser coisa de Deus, né, irmãos? Porque colocar pessoas diferentes no mesmo ambiente, tudo para dar problema. Mas Jesus, ele vem e diz assim, ó, é assim, assim, assim que faz. Então nós temos o manual na mão. Siga, em nome de Jesus. Amém?